primeiro livro que eu ganhei na minha vida, da minha bisavó. Quando eu tinha 3 anos, eu tenho esse livro ainda. Que era para criança, então eu contava a história de forma bem resumida. Com ilustração. Mas são exemplos de pessoas que realmente foram altruístas, se sacrificam pelos outros, têm valores. Esse tipo de coisa a sociedade de hoje vê de uma forma cínica. E assim, quando estavam falando do Frei Gilson e vinham falar pra mim, não, que você tá defendendo esse cara que é machista, eu falo, olha, vai ver a live do cara, vai ver a live do Frei Gilson e vai ver a live de quem atacou o Frei Gilson e me diz o que faz melhor pra sua alma, o que é melhor pra sua alma. Perfeito. O Frei ou quem atacou ele? Junta todo mundo que atacou ele, assiste. Aí você se sonda e vê como é que você está sentindo. Aí vai lá e assiste a live do Frei Gilson. Quem que te faz bem, quem que te faz mal? E eu acho que a gente teve nessa guerra cultural uma promessa de felicidade com base em dados anedóticos. Então assim, você tem problemas na igreja de autoritarismo, de pedofilia, de injustiça? Tem. Daí a dizer que tudo que a igreja faz é opressor, tem um abismo, mas é o que falaram. A família, você tem famílias que não prestam? Tem. Tem pai que não devia nem receber esse nome e mãe que não devia nem receber esse nome? Tem. Mas daí a dizer que a família oprime em vez de proteger e fazer se desenvolver, tem um abismo. Ocorre que muitas pessoas foram convencidas de que seriam felizes seguindo a ideologia e os grupinhos que se organizam em torno dela. E a gente viu que isso não acontece. O cara tá comparando a vida dele com a de outro. Ele que tá lá xingando o Frei Gilson, falando palavra de ordem, usando o bonezinho do MST no camarote da Vila Madalena, trocando a mulher dele por uma 30 anos mais jovem e se fingindo de revolucionário. Quem que tá mais feliz? É ele ou é o cara que tem uma família constituída? Pois é. Que tem pra onde voltar? E no então, fundo assim, ele sabe isso, né? Mas às vezes não quer admitir e em vez de ficar na dele, ele ataca o que ele não tem, né? É muito comum isso. Mas a gente já teve uma geração que achava que não ia ser feliz indo pra igreja tendo família. A nossa geração aprendeu total. isso. Mas eu acho que hoje... E bateu a cara na parede, né? Sim, pessoas, muita gente. Mas hoje, essa geração de hoje, eu acho que ela já tá com os exemplos de quem foi enganado errado, pelas ideologias e tá chegando e falando, ó, filho, é o seguinte, vão falar pra libertinagem, isso, aquilo. Ok, você tem a liberdade de fazer. Todo mundo que foi lá quebrou a cara. Vai pra igreja. Que nem, por exemplo, negócio de carnaval. Bloco de carnaval. O meu filho é da igreja, ele vai pra igreja. Ah, mas não tem bloco. Não, é ou igreja ou carnaval. Tem que escolher. Não, a vida é feita de escolha, ele é da igreja, vai pra igreja. E acabou e ponto. E, não, mas coitado, ele não tá perdendo nada. Ele tá ganhando. E eu acho que assim, aí as pessoas falam pra mim, não, mas você... Eles brincam até comigo, vários brincam. Não, mas você foi não sei o quê... Eu nunca fui no carnaval. Eu nunca fui também, né? Por quê? Porque eu não me sinto bem, eu não gosto, aquele aglomerado. Eu já fui meu carro e destruiu meu carro, bêbado. Eu já fui cobrir carnaval muito. Também nunca fui pra carnaval porque eu nunca tive folga no carnaval. Eu comecei a ser repórter com 17 anos de idade. Nunca nem folguei. Eu já fui cobrir, mas assim, não é um lugar que eu iria pra me divertir. Agora, por exemplo, ir à igreja é algo que me faz bem. Se eu perco a missa do domingo, eu vou a semana quebrada. Eu não me alimento daquilo. Entende? Eu perco às vezes que não dá pra eu ir e vejo online. Não é a mesma coisa, porque eu não comunguei, enfim. As pessoas que têm uma prática espiritual, elas geralmente têm uma qualidade de vida no dia a dia muito melhor, porque ela não tá focada no terreno para resolver. As pessoas que trabalham com a gente ficam doidas, né? Porque por exemplo, eu trabalho, tudo que eu trabalho, Vilela, quem trabalha comigo sabe, porque eu enlouqueço todas as pessoas. Não, mas vamos fazer isso. Eu falo, não, eu preciso rezar antes. É verdade. Eu vou rezar, eu vou meditar, eu vou falar com os meus conselheiros espirituais sobre isso. Primeiro eu chamo o padre, depois eu chamo o advogado. Assim, a ordem é essa. E nunca me falhou. E eu já passei por provações enormes na minha vida. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu virei arrimo de família com 19 anos de idade.
já passei por doideira de empregos, não sei o quê, nunca me falhou. A minha fé sempre me manteve de pé. Quando eu conto as coisas que aconteceram comigo para as pessoas, eu podia estar aqui chorando, eu podia ter virado uma drogada, eu podia ser uma pessoa amarga, nihilista, que acha que a vida não te leva a lugar nenhum, que o mundo te traz sofrimento. Mas eu não passei por essas provações com amargura e com sofrimento, porque eu sempre tinha Deus me sustentando. Mesmo nos piores momentos, estava ali. E não é uma coisa de convencimento. Quando você sente isso, a sua vida é diferente, quem convive com você vê que você é diferente. E eu acho que agora, as pessoas da nossa geração, que achavam que estavam oprimidas na igreja e que foram ser oprimidas por grupinhos e por ideologias, elas já estão falando para os mais novos, problema tem em todo lugar. Mas esses grupinhos ideológicos são mais problema. Você vira refém dos caras. Se você falar uma coisa assim, aí você não vai querer ter família. Qual que vai ser a sua realização? Você vai voltar para que casa? Quem que vai te dar apoio? Quem que vai te dar amor? Entende? Eu acho que agora a gente está tendo uma mudança da juventude. Também acho, também vejo isso. Tá conversando um menino jovem esses dias que ele falou, não dá para você acreditar em revolução sexual quando a mãe de seu amigo volta da balada às 4 da manhã, o outro tá drogado, o pai do outro tá drogado, não sei o que. Você fala, cara, deixa eu falar, melhor fazer outra coisa com a minha vida. É o que tá acontecendo com a geração mais nova. É que o cara... Isso é engraçado, até na minha eu já vi, acho que agora é mais ainda, né? Eu sou milênio, já tô velho, né? Agora com milênio, né? Agora os zoomers já são jovens, já são zoomers, entendeu? Já foi a era dos milênios, mas sabe que é engraçado, a minha geração já vê muita coisa quebrada, né? Tanto que eu olhava, eu lembro que tem várias histórias dessa, numa das primeiras percepções que eu tive na vida, que tinha um livro didático meu, aí tinha Cuba e os Estados Unidos. E aí o texto falava que Cuba era muito melhor que os Estados Unidos. Aí eu levantei a mão, falei, 4ª série. Falei, professor, olha, tem um problema aqui. É que a foto meio que contradiz o texto, né? O que eu deveria acreditar? É a realidade ou é o texto? E aí, na minha época, você já via nos pais da geração muitas pessoas com a vida muito quebrada por decisões erradas, por se afastarem de valores. E quem estava melhor é quem tinha fechado com esses mesmos valores. E aí, quando o tempo vai passando, só foi se agravando. Senão, esse processo ele não reduziu, né? E aí você tem um crescimento de jovens gigantesco procurando a fé, uma coisa que tremenda, assim, muitas pessoas jovens, o que eu recebo, todo dia eu vejo lá no meu canal. Não, eu vejo muita gente que me manda DM aqui que se converteu, se reaproximou, foi atrás por causa do programa, e é muito legal ver pessoas jovens. O Terço, você chegou a ver do Terço com o Frei Gilson também, gente se convertendo. Eu vi uma pessoa, eu não lembro agora quem foi, que virou pra mim e falou, cara, eu comecei a mudar depois que eu vi o Vilela no Frei Gilson. Pois é. Falou, cara, porque assim, foi choques de mundos, né? Sei lá, foi esse Miguel, o Vilela do Mundo Canibal, sei lá o quê. E o cara falou, cara, se o Vilela chegou aqui no Terço, aí o cara falou, é melhor eu começar a fazer alguma coisa com a minha vida, entendeu? Porque o cara que fazia o Mundo Canibal. Tá aqui no Terço. O cara tá no Terço, e o cara me falou isso, e aí ele acho que ele começou a ir na missa depois que ele viu. Que doideira, cara. Isso eu acho que é muito bonito. É revolucionário isso, cara, você pensar. Bom, essa é a verdadeira restauração, né? É uma mudança que eu acho que vai ter muito mais impacto do que a pessoa se vender, às vezes, por uma coisa pequena da política do dia, sabe? A próxima eleição. Cara, a próxima eleição, putz, a vida. O Brasil tá em crise política desde o começo da República, pelo menos 1889, sabe? Assim, beleza, a próxima eleição. Eu acho engraçado que as pessoas, às vezes, te avaliam segundo as réguas dela, né? Por exemplo, o Eduardo Boing aqui tá falando, onde tiver views, o Vilela vai. O cara, ele dispensa toda a minha trajetória de fé, toda a minha história, e ele acha que eu vou lá porque tem views. Ele não tá vendo todo o meu caminho, onde eu fui, onde ninguém tava vendo. Se fosse por views, você por X vídeos. Mas isso diz mais a ele, diz mais da pessoa dele, que é uma pessoa tão preocupada em like ou agradar outras pessoas, que ele coloca isso nas outras pessoas, um defeito ou um problema de caráter dele, como se as outras pessoas fossem assim. Então eu fico triste pelo Eduardo Boing, assim, quando ele vê uma outra pessoa encontrando o caminho, reencontrando com a igreja. Eu tenho toda uma história desde criança dentro da igreja católica, minha procura por outra religião, meu afastamento, minha volta, e todas essas vezes elas não foram televisionadas, entendeu? E eu tava lá
Enquanto o Eduardo Boing tem o quê para contar? Mas isso é comum, Vilela. Percebe Exato, isso. você vê quando é de verdade e quando a pessoa tá lá por... Sabe? Por que eu trago tanta... Quando comecei a trazer pastor e padres aqui, nenhum podcast trazia. Sim. Na verdade, isso era um tiro no pé. Não era uma coisa pop trazer o pessoal aqui. Se isso deu certo a partir daqui, e os números foram milhões, um pouco em parte também porque eu emprestei o público daqui, que já era grande, para essas pessoas falarem. Então e outros começaram a convidar depois que viram o sucesso. Mas as pessoas que não têm fé... Porque a pessoa que fala... Ela não entende, ela não entende. Não, a fé dela é o like, é o dinheiro, é o prestígio, é o poder. Como que pode uma pessoa ir rezar 4 horas da manhã? Ele não entende. Mas duvidam assim, da fé. É um lugar remoto, o cara tá pegando o carro, é de madrugada e, francamente, tem outras tantas... Você podia estar, inclusive, atacando pra ganhar like, aliás, como tantos fazem. Exato. Então a pessoa tem tantas outras coisas pra fazer da vida, porque no carro de madrugada tem carro parado, né? Pela polícia, qual foi ou pelo... Eles foram parados na ida e na volta, aprovação. Jesus queria ver se ele chegava. As pessoas confundem isso, ó. Vilela ficou pelado e embriagado com o Ceará, agora virou santo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Não tem nada a ver com outra. Eu bebi aqui com ele, a gente ficou de cueca, cantou o hino nacional. E o Frei Gilson veio depois aqui. Então, mas esse falso moralismo, né? Falso moralismo, essa coisa do zelota ideológico. De apontar o dedo, né? É que, em primeiro lugar, o Fulton Sheen, grande pregador americano, falou uma ótima. A igreja é cheia de hipócritas. E aí o Fulton Sheen falou: com certeza, a gente tem lugar para mais um, você pode se juntar a nós, inclusive todas as pessoas, todos nós. Somos pessoas falhas, tem 1 milhão de defeitos. A igreja, ela não é para quem é perfeito. Senão a igreja seria só o Cristo teria na igreja. O Cristo, na verdade, ele quer o oposto.